Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema que eu trouxe hoje para discutir aqui com vocês, primeiro, é algo muito importante e além de ser importante, é muito polêmico. Por que eu digo isso? Aquele videozinho de quarta-feira que eu venho aqui com aquela camisetinha, com o ponto de interrogação, responder perguntas para vocês, eu leio, obviamente, todos os questionamentos dos meus seguidores e eu vejo que existe algo que é recorrente, que é a questão de Doutor Samuel, como eu faço para manter ou melhorar a minha massa muscular? E, paralelamente a isso, eu também vejo muitos comentários que me fazem entender que muitas pessoas ainda estão fazendo uma relação errada sobre massa muscular versus saúde. As pessoas estão associando massa muscular com estética. E aí falam assim, esse negócio de ir para academia, de fazer musculação, eu nem quero, porque eu não tenho essa vaidade. Então, eu resolvi fazer aqui hoje um vídeo para a gente abordar todos esses aspectos. Primeiro, entendendo que massa muscular não tem absolutamente nada a ver com vaidade ou com estética, e sim com saúde. E segundo, para a gente entender todos os pilares que podem favorecer e facilitar que nós tenhamos uma diminuição muito lenta e pouco progressiva da massa muscular com o processo do envelhecimento e também podendo inclusive inverter essa curva e ainda por cima melhorarmos a nossa hipertrofia mesmo naquela idade que as pessoas pensam assim, não, impossível ganhar massa muscular aos 60, 65 anos. Então vamos começar aqui fazendo essa associação de músculos com saúde, igual a saúde. Por quê? Vamos lá. Vocês aqui que já assistiram quase 300 vídeos desse canal, trazendo uma bioquímica densa e pesada, já entenderam que o corpo humano ele só funciona mediante uma orquestra metabólica de rotas bioquímicas que vão acontecendo, são milhões de rotas bioquímicas por dia que vão acontecer no nosso corpo para que tudo funcione em harmonia. Então agora a gente vai entender o seguinte, quando eu falo em uma rota bioquímica, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a gente sabe que o L-triptofano ele vai ter que se converter em 5-hidroxitriptofano para se converter em serotonina. Claro, aqui eu abreviei uma rota bem complexa, mas eu abreviei em 3 fases para ficar mais fácil. O aminoácido que você come, está na tua dieta, ele se transforma num aminoácido intermediário que vai se transformar num neurotransmissor associado a bem-estar, felicidade, tudo isso. Bom, parece tudo muito simples, muito fácil, mas assim, para que isso aqui aconteça, eu preciso de enzimas e preciso de cofatores. Existe uma enzima que vai transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano, que é a triptofano hidroxilase. Existem cofatores que vão fazer isso, que é a vitamina B6, que tem que estar aqui, a vitamina B3 e o magnésio. Aí parece que se eu tiver então o cofator, a enzima e o aminoácido, tudo vai acontecer. Teoricamente sim. Porém, no corpo humano, todos os processos metabólicos eles vão ser classificados em processos ativos ou processos passivos. O que isso significa? Quando eu tenho uma rota metabólica acontecendo, vai ter que ter aqui um uso de um ATP. Eu preciso energia para que tudo isso aconteça, tá? É mais ou menos como assim, vamos falar que a gente quer ir para a praia. E para ir para a praia, eu preciso do quê? Primeiro, eu preciso de um carro. Segundo, eu preciso de malas nessa bagagem. E terceiro, a família dentro desse carro para ir para a praia. Então, legal. Eu tenho carro, eu tenho a família, eu tenho até a casa na praia, eu tenho tudo, tá? Mas e se não tiver combustível nesse carro? Você não vai fazer com que essa viagem aconteça. Mais ou menos como se fosse isso, tá? Então, os processos ativos são a imensa maioria, quase que a totalidade dos processos bioquímicos do corpo. Por quê? Porque eles usam ATP. Lembra disso, né? ATP é igual a energia, moeda de troca de energia do corpo, produzido na mitocôndria da célula. E os processos passivos
que são a imensa minoria, eles não vão utilizar então ATP para isso, tá? Ele vai acontecer simplesmente porque, por exemplo, uma translocação de uma substância para dentro da célula, às vezes automaticamente empurra outra substância de dentro da célula para fora, e isso vai fazer com que a gente considere um processo passivo, tá bom? Mas como eu disse, a gente nem vai falar dos passivos porque são muito poucos esses processos. A gente vai falar realmente dos processos ativos. E como eu disse, processo ativo usa energia. Bom, legal, isso tudo aqui então a gente já entendeu. Porém, vamos lá. Se eu estou falando de energia e eu já sei que a energia ela vai ser produzida principalmente dentro de uma organela celular chamada mitocôndria. O que eu trago para vocês aqui como reflexão? Qual é o tecido do corpo que contém a maior capacidade de produzir energia? É o tecido muscular, porque esse aqui é o tecido que carrega a maior concentração de mitocôndrias. Tecido muscular, uma pessoa que tem uma massa privilegiada, músculos realmente dentro de uma composição corporal ideal, pode produzir até 5 vezes mais energia do que uma pessoa desprovida de massa muscular, tá? Samuel, mas então tá legal, entendi, mas vai lá, explica um pouco mais esse negócio de energia. A gente chama isso de metabolismo energético. Por quê? Porque se eu tenho essa necessidade de usar ATP para fazer com que as vias metabólicas aconteçam, eu vou contar uma coisinha para você aqui, talvez você que é sedentário e que reluta em ir para a academia, porque você continua insistindo que você está bem, que você não tem vaidade. Olha só, estudos mostram que pessoas de mais de 60 anos de idade que internam na UTI, por um motivo que seja, não importa o motivo, ou fez uma cirurgia, depois da cirurgia teve uma sepse, né? Fez lá uma infecção generalizada e foi para a UTI, ou porque, por qualquer motivo que seja, pessoas que internam a UTI e que contêm massa muscular têm muito mais chance, têm 5 vezes mais chance de sair vivas da UTI do que pessoas que têm pouca massa muscular. Por quê? Porque todo esse processo que envolve a recuperação do corpo gasta muita energia. Então, pessoas que têm muito pouco músculo não vão conseguir oferecer nesse momento específico, né, desse momento delicado, não vão conseguir oferecer para o corpo a demanda energética necessária para poder se recuperar de um processo patológico. Então, olha a importância disso. Claro, eu fui lá no extremo, né? Eu falei da UTI, mas isso serve para todos os outros processos patológicos do corpo. Mesmo a própria gripe. A gripe, o vírus que entra no corpo, ele vai gerar uma resposta inflamatória e o corpo tem que ter essa capacidade de expulsar esse vírus. E isso é um gasto energético tão grande que você fica destruído numa cama quando está gripado. Você fica incapaz de levantar, de exercer as suas atividades. Por quê? Porque o teu corpo está nesse momento se dedicando única e exclusivamente para combater esse vírus e isso gasta muita energia. Bom, legal. Não foi o suficiente para você? Fernando, bota aqui para nós uma imagenzinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso é o esqueleto humano, tá? Olha aí, ó, um monte de osso. E se esse monte de osso tá aí desse jeito, né? Alguns ossos nem se comunicam, nem se encostam com outros. Como é que a gente para em pé? Como é que a gente tem a capacidade de ficar nessa posição e ter equilíbrio? Porque esses ossos todos, eles são sustentados por tecido muscular. O músculo tem função também de sustentação. Então o que vai acontecer? Existe uma fase da tua vida que é uma fase onde você está em anabolismo. O que significa anabolismo? As pessoas elas fazem uma associação ruim aqui, né? Elas acham que anabolismo tem a ver com anabolizante e lembram de academia. Tá tudo errado aqui, né? Falar e escrever ao mesmo tempo é complicado. Ó. Anabolismo. Anabolismo é a fase de crescimento. Então todo mundo anabolizou na vida. Até um anão já anabolizou, porque ele não nasceu daquele tamanho. Ele nasceu com 49 centímetros, 50 centímetros e cresceu. Então nós temos uma fase predominantemente anabólica. E o que determina o anabolismo? Além de uma boa alimentação, a gente sempre tem que lembrar aqui de hormônios.
nós anabolizamos hormônios. Anabolizamos porque produzimos hormônios anabólicos, tá? Então, o hormônio anabólico ou anabolizante não é ruim não, são hormônios que nós produzimos. Só que as pessoas confundem muito com a bomba da academia, as bombas que usam na academia, que também são hormônios anabólicos, mas aí são hormônios sintéticos, hormônios que não são saudáveis para o corpo. Mas agora, a testosterona, o IGF-1, que é o GH, e outros hormônios anabólicos do corpo, eles vão ajudar no nosso processo de anabolismo. Só que vai chegar uma idade, mais ou menos aí pelos 30 anos, que você vai começar a aumentar os teus hormônios catabólicos. E aí a gente tem aqui então o catabolismo. O que é o catabolismo, Samuel? É o oposto do anabolismo, tá? É o desconstruir, desagregar, perder massa muscular. Só que se você tiver bons hábitos, se você tiver um bom sono, se você praticar atividade física, tiver uma boa alimentação, você não vai sentir aos 30 anos essa queda hormonal, né? Porque catabolismo também está associado a hormônios. Bom, porém, quando chegar aos 40 anos, essa queda, ela realmente começa a ser mais impactante. E você então começa o teu processo de envelhecimento. É normal, é fisiológico. O que não é normal é que o processo do envelhecimento, ele seja uma queda sem freio, né? Aquela lomba abaixo que o carrinho está descendo aqui desenfreado. A gente pode fazer com que essa queda ela seja mais amena. E para isso acontecer, para você não perceber esse processo do catabolismo, algumas coisas são muito importantes, que é o que a gente já falou aqui no canal o tempo todo, que eu acabei de citar para vocês. Todos os pilares da medicina anti-envelhecimento, eu não gosto desse termo, mas as pessoas usam, né? O anti-aging medicine, ele fala o quê? Que você precisa dormir um sono reparador, que você precisa praticar atividades físicas coerentes com o teu objetivo, né? Porque eu quero manter minha massa muscular, então para isso eu faço todos os dias uma atividade, uma corrida, um ciclismo. Não, isso é um tipo de atividade física que não vai ajudar você a manter a tua massa muscular, bem pelo contrário, pode até consumir um pouquinho da tua musculatura. Então aqui a gente está falando de musculação, tá? Quando eu penso em hipertrofia, eu tenho que pensar em musculação. Bom, então voltando ao nosso raciocínio, que eu estava falando da importância da musculatura para sustentar o esqueleto, se você tiver um processo de catabolismo acelerado e chegar aos teus 60, 65 anos com pouca massa muscular, o que vai acontecer? Primeiro, você tem uma maior probabilidade de ter uma doença chamada osteoporose, menos músculo está associado à osteoporose. Vamos apenas aqui dar nome aos bois, né? Pouco músculo, quando isso entra na fase patológica, quando isso já está se tornando uma doença, essa doença tem nome. A gente chama de sarcopenia. A gente já ouviu falar muito de osteopenia, osteoporose, que é a doença do osso. E a doença do músculo, ela chama sarcopenia. Então, sarcopenia está associado a maior probabilidade de osteoporose. Músculo e osso andam juntos. E qual o problema aqui? Qual o grande perigo? O que a gente ouve muito falar nos consultórios médicos e que preocupa a gente? Aquele paciente idoso que levantou de noite para ir no banheiro, levantou um pouquinho rápido demais, ó, videozinho aqui falando sobre a hipotensão postural, né? Levantou rápido demais, ficou meio tonto, o que aconteceu? Caiu. Caiu por quê? Primeiro pela tontura, segundo porque pouco músculo é igual a pouco equilíbrio. E como ele já tem uma tendência maior a uma osteoporose ou osteopenia, tem uma probabilidade muito maior de fraturas ósseas. Então, essa questão associada à sustentação do esqueleto, que envolve necessariamente massa muscular, está associado também a uma velhice com muito mais autonomia. É aquele velhinho que consegue levantar de uma cadeira sem ter que pedir ajuda para os familiares que estão perto. Porque já viu como é que um idoso com sarcopenia levanta? Ele começa a se apoiar de tudo que é lado, ele começa a tremer e às vezes até desiste e cai de novo na cadeira. Por quê? Isso é falta de musculatura. E quando a gente pensa em envelhecer com saúde, autonomia é a palavra-chave para isso. A gente tem que ter
a possibilidade de conseguir ir ao banheiro sozinho, sem ter que ficar pedindo auxílio para as pessoas para isso. Isso é o que eu botei como meta da minha vida, uma das grandes metas da minha vida. Então, as pessoas falam assim, nossa, cara, mas tu é aficionado como tu é vaidoso, vai para academia todo dia, não tem nada a ver com vaidade. Eu entendo que para eu chegar numa idade avançada e poder manter as minhas funções vitais e a minha autonomia, eu preciso de tecido muscular. E claro que aqui, antes de finalizar, a gente tem que entender que o corpo humano ele tem dois tipos de fibra muscular. Eu tenho as fibras brancas e eu tenho as fibras vermelhas, que tem uma grande diferença aqui, tá? A fibra vermelha, ela carrega esse nome porque ela tem muita mitocôndria. A mitocôndria é que dá essa cor avermelhada para a fibra, que é a fibra daquele maratonista, aquelas pessoas que têm aquele corpo magrinho, tem músculo, tem músculo, mas é pouco músculo, todo magrinho, são pessoas com fibras vermelhas. Pessoas com fibras brancas é o quê? É aquele fisiculturista, aquele cara grandão, que tem muita massa muscular. Existe uma característica aqui também exclusiva de cada fibra. A fibra vermelha, ela é uma fibra de resistência, por isso que é um maratonista. Ele tem uma resistência para um longão, uma prova longa. A fibra branca, ela tem muito mais explosão. Por quê? Como ela tem pouca mitocôndria, ela vai ter um estoque maior de glicogênio. Então tem aquele glicogênio que dá um gás para começar uma atividade física, acabou o glicogênio, como não tem muita mitocôndria, vai começar a cansar. Tem explosão, mas não tem resistência. Então o que a gente tem que pensar aqui? Pensando num processo de longevidade, esse paciente aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ele, porque ele já é mais magrinho. Então ele tem que entrar ali naquela fase dos 40, 50 anos, fazendo um trabalho para, pelo menos, manutenção e talvez até para aumentar a fibra muscular dele para quando chegar lá nos 70, ele não está muito magrinho e, portanto, sarcopênico, tá? Isso aqui é uma condição que, obviamente, eu estou aqui falando, mas cabe ao preparador físico, né? O personal trainer. Quando ele passa um tipo de atividade para o paciente, para o aluno dele, ele tem que ter isso na cabeça, ele tem que diferenciar as fibras musculares e, além de diferenciar a fibra muscular, ele tem que ver qual é a morfologia. Se esse paciente é um ectomorfo, um mesomorfo, um endomorfo, né? Já fiz aqui vídeo sobre isso, falando do biotipo de cada um. Bota aqui para nós, Fernando. E então, cada um aqui, cada pessoa tem a sua individualidade e, portanto, a gente tem que avaliar qual é o tipo de atividade física melhor. Mas claro que tudo vai ser musculação quando eu estou pensando aqui em massa muscular. Musculação e suas variantes, né? Por exemplo, um treino funcional que envolve musculação, né? O que eu quero dizer aqui é que não é uma atividade de bike, uma atividade de corrida que vai fazer com que a pessoa consiga hipertrofia. Então, para quem muito me perguntou, e eu já respondi lá, mas agora falando aqui mais claramente, olha só, vamos falar dos 3 pilares que sustentam então o projeto de hipertrofia. O que a gente tem que falar aqui? Uma alimentação adequada. Obviamente aqui quando eu falo de alimentação, eu tenho que corrigir algumas crenças que as pessoas têm, que me perguntam muito isso também. Samuel, eu tenho que me entupir então de carne, porque tem uma crença lá de 1800 que para você ter massa muscular, você precisa comer muita proteína. As pessoas chegam aqui com aquele intestino doente, porque tem aquele excesso de carne que come, não tem nenhuma digestibilidade adequada e começa então um estado de putrefação intestinal, proliferando bactérias ruins, né, como a cadaverina, putricina, que são todas bactérias muito ruins para o intestino, porque tem gente que tem essa crença, né? Olha aqui, pessoal, aqui para a gente manter massa muscular na alimentação, eu tenho que entender que eu preciso de aminoácido, não importa de que origem de proteína isso veio, entendeu? Existem proteínas que têm muito aminoácido, como por exemplo a quinoa, o feijão azuki, o arroz negro, tá? Então tudo que chegar como forma de aminoácido é fundamental aqui, ok? Aí a gente tem que falar com certeza dos hormônios, porque vai existir um momento da vida em que existem as famosas pausas, né? Existe a menopausa, a andropausa,
Então tem que avaliar junto com o seu médico quando vai chegar o momento de começar a repor um hormônio que está faltando. A gente só repõe o que está faltando. Se não está faltando, não precisa repor. E aqui, por último, e não menos importante, o que a gente falou, né? Atividade correta, com a instrução correta, e eu recomendo sempre uma atividade de hipertrofia com o levantamento do peso vencendo a gravidade, né? Ou seja, tirar algo do chão e levantar e manter, né? Fazer atividade às vezes de isometria, eu gosto muito de calistenia, é muito legal também. Bom, eu espero que com esse vídeo não fique mais dúvida nenhuma sobre a necessidade de manter uma boa massa muscular quando a gente pensa num projeto de longevidade. Se você gostou, compartilhe o vídeo com os amigos, bota no grupo da família, principalmente do pai e da mãe lá, que tem aquela resistência em começar uma academia porque acha que musculação é coisa de gurizada que quer ficar sarada para ir para a praia, né? Façam eles entender essa diferença e a necessidade de começar uma atividade física, não importa a idade que eles tenham. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, aciona o sininho para receber aquele aviso toda segunda, quarta e sexta-feira aqui de um novo vídeo para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui no meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.